Olá jovens, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhadinha em como funciona uma propriedade do JavaScript chamado matchFloor e matchRandom. Nós vamos gerar aqui umas frases aleatórias e eu vou ao mesmo tempo que mostrar o uso dele e fazer aqui uma pequena forma de trabalho aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para as nossas criações. Perceba que nosso projeto está zerado, eu sempre gosto de começar com vocês do zero, porque é mais fácil para explicar. Então eu vou criar aqui um index.html, um estilo.css e também vamos criar, obviamente, o nosso script.js. Lembrando que esses nomes aqui, tá? Tirando o index, que é sempre bom, que é o primeiro de todos, né? Deve ser. Agora o estilo ou o script você pode colocar outros nomes. Apertar aqui exclamação, ele vai gerar aqui uma configuração básica para nós, tá? Então lembrando que está tudo na mesma altura ali, tá? Não tem nenhum arquivo dentro de uma pasta. Isso é importante lembrar porque às vezes sobre o caminho onde vai estar o seu arquivo, tá? Primeiro vamos colocar aqui, ó, link e vamos colocar aqui o nosso arquivo. Lembrando que se você não tiver esses comandos, muito provavelmente deve ser por causa dos plugins que eu tenho aqui, tá? Eu tenho algumas extensões aqui que vocês podem ver que é de CSS que me ajuda a codificar. Então tem aqui ó, o CSS Snip, Formatter, HTML, CSS, então JavaScript. Então você tem o Live Server que é muito importante, né? Entre outros. Então fiquem sempre de olho nisso aí, porque muitas vezes eu posso dar um comando aqui rapidamente e vocês não conseguirem executar da mesma forma e ter que escrever, tá? Bom, o nosso script vai ser aqui, ó, script, né? Mas a maioria desses comandos que eu coloco aqui, eles são sempre padrão, tá? Vou colocar src. E aí, vamos achar aqui o nosso script. Bom, já linkamos aqui, deixa eu até separar para vocês ficarem com uma visão mais simples, tá? O nosso CSS e o nosso JavaScript dentro do nosso HTML. Lembrando que o script ele vai no final para que ele consiga ler com mais perfeição. Lembrando que o script ele não consegue ler, né? Ele tem dificuldade de leitura de elementos que são criados depois da execução dele. Então, se você colocar o JavaScript aqui em cima, ele vai entrar nesse JavaScript, que ele lê por cascata. Ele não vai encontrar a propriedade que você quer configurar, porque ela vai ser criada depois, então ele pode dar algum erro. Então a gente coloca depois aqui. Depois que tudo carregar, aí sim você roda ele. Perfeito. O que nós precisamos criar aqui para nós trabalharmos? Primeiro, uma div, que eu vou chamar aqui de container, né? Deixa eu ver se eu escrevi correto aqui, ó. Container, perfeito, tá? E aí, dentro desse container, eu vou criar aqui um H1, tá? Coisa bem simples. Então aqui, ó, gerando frases. Beleza, simples, né? Vou criar um parágrafo aqui com ID. Perceba que eu estou usando ID e eu vou explicar o porquê. Então significa aqui frase, tá? Então, frase, opa, gerada. Perfeito. E por último, e não menos importante, vou gerar aqui um botão também. Esse botão aqui, vamos lá, gerar frases. E ele vai ter um ID também, porque eu vou ter que capturá-lo, tá? Esqueci de colocar um ID, vou colocar como btn, tá? Olha que simples, temos aqui uma div pai e dentro dela 3 divs filho. Então temos um H1, um P e um button. Na verdade é uma div principal, um H1, um P e um button, tá? Simples assim, posso até abrir aqui o nosso projeto e aí você percebe que ele tá bem tranquilo ali, né? Não quero ativar. Então, beleza. Vamos passar para o nosso CSS, onde temos aqui o container. Eu vou colocar aqui, ó, uma configuração bem simples, cara. Só pra gente não perder tempo com isso aqui e focar na parte que importa pra gente. Eu vou colocar aqui um margem top para ele descer também. Vou colocar algo em torno de 100 pixels, assim. É só para ele sair um pouquinho lá do final, tá? Eu posso configurar o botão aqui para ele ter um tamanho, alguma coisa. Se você preferir, se você não quiser usar nada desse CSS, é também muito válido, tá? Vou colocar um width aqui de 50 pixels, uma altura de 50 pixels. Eu vou colocar aqui um background color, vou colocar aqui um hashtag e vou colocar aqui um F60 só para ele me dar cor aqui, mas eu quero na verdade um verde. Eu não lembro de cabeça, então eu sempre uso esse atalho aqui, tá? Eu quero RGB. Perfeito. Eu posso salvar e por fim, né, só para não estender, uma cor branca. Opa, uma cor branca.
perfeito? Se você quiser tirar borda, se você quiser tirar esse tipo border none, aí você vai ajeitando da forma que for melhor para você aqui, porque esse BTN aqui é só para vocês entenderem aonde ele vai ter a nossa sequência, tá? Então é bem simples esse entendimento que vocês possam pegar, tá? Eu pego aqui um pouquinho mais escuro e pronto, ó. É isso que vai ter essa configuração e nada mais. Perceba que é super simples, tá? Já dentro do nosso CSS começam as configurações de fato. Primeiro eu vou criar aqui uma constante para capturar a nossa frase gerada. Colocar a frase gerada, você pode colocar outro nome, tá? Onde eu vou dizer que lá no documento.html eu quero que você capture um getElementById, ou seja, capture lá no documento do HTML, captura um elemento que tenha um ID, ou seja, eu posso voltar aqui e ver que a nossa frase tem um ID chamado frase. Olha que bacana. Então, é isso que significa, tá? Eu posso simplesmente aqui colocar aqui um botão, porque vai ser a... Deixa eu ver se é esse aqui, ó. É BTN, desculpa, ó. É BTN, tá? Ó, que bom sempre rever. BTN. E aí você tem corretamente. Se você colocar um ID diferente, você pode ter problema, tá? Ele não vai encontrar. E a constante também não pode repetir. Então eu vou colocar aqui botão. Capturamos o botão, capturamos a frase e vamos trabalhar. Eu vou criar aqui uma constante separado, chamada aqui, ó, aleatória. O que vai ter nesse aleatório? Ele vai ser um array, tá? Dentro desse array, eu vou colocar minhas frases que vai ser escolhidas randomicamente. Então aqui, ó, bom dia, eu escrevi errado, eu já percebi. Eu vou ter aqui boa tarde, e aí você pode gerar conforme sua necessidade de frases que podem ser escolhidas aqui, ó. Bem-vindos, vencedor. Então, pronto, tá? Temos 4 frases aqui, super simples, você pode colocar quantas frases você quiser. E perceba que capturar um elemento by ID, nós já trabalhamos com ele, então eu estou capturando o ID, frase e o ID BTN, tá? Beleza. Uma vez que eu capturo, eu posso trabalhar com eles. Eu vou chamar esse botão, porque é o botão que vai fazer a ação de trocar senhas, tá? Lá no botão, eu vou dizer que vai ter um escutador, alguém que está monitorando ele, e a gente chama de adicionamento de Event Listener. Então, ADT Event Listener. Fica ouvindo esse botão, e se por algum motivo nesse botão tiver um clique, tem outras funções, tá? Tem animation, você tem aqui um mouse over, todas essas funções que ele pode ficar esperando que aconteça, tá? Só que a mais usada, obviamente, é o clique, porque ele é um botão. Se tiver um clique nesse botão, eu vou criar uma função. Você pode criar como arrow function, você pode criar dessa forma aqui, tá? E aí simplesmente ele vai executar uma regra, uma forma de trabalho, tá? E o que eu vou falar? Quando esse botão for clicado, você vai me criar aqui uma constante, certo? Uma constante que vai pegar e vai fazer randomicamente. Eu vou dizer que vai ser aqui, ó. Frase randômica. Pronto, vai ser aqui, ó, frase randômica. E aí começa o nosso primeiro cara que vamos entender como ele funciona. O nosso querido math, tá? O math, ele é uma composição matemática, ou seja, matematicamente eu vou executar alguma coisa, certo? Então, executa uma instrução aritmética, matemática, ponto floor. Esse floor aqui, ele vai arredondar. Quando você usa o match random, quando nós já vamos ver, ele não cria um número de 0 a 100, gera randomicamente um número. Ele vai criar 8.5, 55554, 40.24, 25, 30. Ele não deixa um número inteiro. Ele faz com uma sequência de números. Quando eu coloco o match floor, ele vai concatenar e vai deixar esse número um integer. 1, 2, 3, 15, 24. Então ele vai fazer dessa forma, tá? E aí dentro dele nós usamos outro math, ou seja, estamos colocando um math dentro do outro, certo? Isso é possibilitado pelo JavaScript. Você pode concatenar várias instruções dentro de um cara. Então, dentro dessa função, tá?
do botão evento, eu estou colocando várias configurações, uma dentro da outra, para ser executada. E esse match aqui é o match random, ou seja, aleatoriamente, ele vai gerar para mim um rapaz, tá? Eu vou mostrar aqui que ele vai gerar de 0 a 100. Olha que interessante. Perceba aqui que eu coloquei um sinal de multiplicação. Isso aqui é um cálculo matemático que ele precisa receber para que ele entenda que vai do random, que começa sempre no 0, até o 100, certo? Olha que incrível. E aí, eu vou fazer o seguinte, beleza. Lembra do frases gerada, que é o... Esse frases geradas aqui, ele está capturando o ID das frases. Ou seja, dentro desse cara aqui, eu vou substituir por alguma coisa que eu queira. Então, frases.textContent, ou seja, estou substituindo o content dele por um texto. Então, perceba, eu já tenho lá essa frase gerada e eu vou substituir ela por outra coisa. Podia usar o inner HTML, eles até funcionariam igual, mas eles têm umas representações diferentes lá dentro. E aí, o que eu vou colocar aqui para ele gerar? O frase, olha só, randômica. Exatamente. Ele não está randomizando de 0 a 100. Isso aqui randomiza, tá? O número certo até 100. Perfeito. Se eu vier aqui e clicar, olha só, nada de nada. Porque ele não entendeu o que eu quero fazer. Porque, olha só, o mathRandom, assim como o matchFloor, ele é uma função. Então ele tem que ter essas duas aberturas aqui. Pode ver que no matchFloor eu abri aqui para colocar uma configuração dentro. Então, obviamente, ele vai também fazer dessa forma. Deixa eu minimizar aqui, tá? Agora perceba que vai gerar corretamente, ó, 33, 66, 7, porque eu fiz um cálculo matemático arredondado, randomicamente de 0 a 100. O 0 está implícito nisso e até 100, perfeito? Se eu não usasse aqui o match, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou tirar esse cara aqui, ó, o matchFloor, tá bom? Esse aqui eu vou fazer assim, tá? Se eu não tivesse o matchFloor, ele não ia arredondar, porque ele não é preciso. Então ele geraria os números automaticamente, só que com uma sequência de números, olha só. 55, 9955, ele vai gerando, ó, tá vendo? Não é preciso. E com o matchFloor é preciso fazer essa configuração arredondada, precisa. Ou, se você preferir, ele só vai mostrar os 2 primeiros dígitos. Perfeito? Então, é para isso que serve o matchFloor. O handle, ele já está subscrito aqui, tá? Mas agora, beleza. Eu consegui fazer isso, já está funcionando. Eu preciso fazer com que agora, ao invés de gerar um número aleatório de 0 a 100, eu precise que saia essas frases. Aí você pensa, beleza, então é quase. Eu posso repetir isso aqui e trocar algumas coisas? Óbvio. Perceba que eu estou reutilizando o próprio código para mostrar para vocês. O que eu quero que saia lá? Eu quero que saia esse aleatório aqui. Se eu fizer isso, o que acontece? Olha só, ele não entendeu que ele tem que percorrer isso aqui e gerar para a gente uma frase aleatória. Por 2 motivos. Primeiro motivo, eu vou aqui pelo número. Então, o número, a quantidade de frase, length, quantos tem aqui dentro desse cara? Existe uma frase, 2, 3, 4, certo? Se eu gerar aqui, ele já não deu erro, mas ele está gerando aqui frases aleatórias de 0 a 3, que são a quantidade de 0. 0, 1, 2 e 3. Lembrando que começa a contar do 0, tá? Então, ele está semifuncional. Mas ainda não é o que eu quero. Será que se eu colocar aqui um rapaz aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse cara aqui, tá? É quase isso. Só que eu quero que saia dentro do frases geradas, que é onde vai estar os meus textos. Então eu faço o seguinte, frases geradas, adiciona um contexto de frases gerada e você coloca a quantidade aqui de frases randômicas. Frases geradas, ó, sumiu. Também não é concatenando. Então você começa a ver que são pequenos detalhes que você precisa ter para entender como funciona. E aí, o que eu vou fazer agora? Simplesmente, já que dessa forma não deu, o que nós podemos fazer aqui
é simplesmente fazer, de novo, frases randômicas, que estava quase saindo, e colocar aqui o que? Aleatório. Olha só. Ou seja, eu vou sortear de 0 a 4, frase randômica, e o número que der de 0 a 4 vai sortear o que tem aqui dentro. Olha que incrível. Quando eu clico aqui, você vai ver que ainda não funcionou. Então, qual seria a melhor forma de eu fazer isso? Olha só, eu vou pegar, na verdade, o aleatória, que é onde contém as minhas frases, e vou sortear a partir do frase randômica. Olha só que incrível. Então você percebe que nessa parte você tem que começar a raciocinar exatamente quem eu pego, quem eu devo colocar ali para gerar. Eu não quero gerar uma frase dessas aqui, aleatoriamente. Primeiro eu pego o tamanho desse cara e digo que ele vai gerar um número de 0 a 3 pela quantidade. Conta para mim a quantidade desse cara aqui. 0, 1, 2 e 3. Eu tenho 4 elementos lá dentro, certo? E ele já está contando. E ele vai pegar para mim e vai passar randomicamente um desses 4, perfeito? Só que em números. E aí, para trocar a minha frase lá pela a frase que eu quero aqui, eu pego ela e digo que vai lá dentro do frase gerada, que é onde tem aqui as frases, eu vou colocar um novo contexto de texto, que vai vir aleatoriamente dentro dessa aqui, uma dessas 4, a partir da posição que foi gerada aqui. Então, quando eu gerar, olha só, agora sim ele funciona. Olha só. Oh. Por algum motivo ele não está... Ah, agora sim. Deve ser algum problema no botão. Mas agora você percebe que agora ele está vindo. Se eu adicionar mais uma frase aqui, ele vai ter mais um contexto. E aí não importa quantas frases eu tenho, ele vai, vamos lá, ele vai sempre gerar, perfeito? Então vocês entenderam a complexidade que pode ser usada dentro de uma simples configuração. E você tem que começar a raciocinar alguns pontos de como você deve usar isso, perfeito? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, espero vocês na próxima e até lá.